você aí de casa, você já parou para pensar sobre como a reprogramação biológica atua em casos de AVC ou também chamados de derrame? Esse é o nosso bate-papo, nosso assunto dessa tarde, né, com o criador da reprogramação biológica, Maurício Valente. Ele está aqui ao vivo, vai tirar nossas dúvidas e as dúvidas de vocês de casa também, que podem participar com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 459-925-4747. Está aberto o nosso canal para vocês também. Primeiro lugar, boa tarde, Maurício. Boa tarde, Maurício. Bem-vindo aqui ao nosso Vermais de estúdio novo. Estava acostumado com o nosso estúdio de Toledo, hoje bem-vindo à nossa nova casa. Parabéns, está muito lindo, gostei muito. Parabéns e obrigado pelo convite. E eu convidei você também para falar um pouquinho aí para a gente, né, sobre o AVC pelo olhar da reprogramação biológica, até para as pessoas em casa entenderem que também tudo isso tem ligação, né, Maurício? Tem ligação. Nós sabemos, Mauro, que dentro da barriga da mãe, a cada memória que a gente tem, a gente fica conectado a uma parte do corpo. Existem memórias arcaicas evolutivas, né, memórias emocionais. Existe um sistema dentro do encéfalo que se chama sistema límbico. Esse é o sistema das emoções. E ele também vai se desenvolvendo. E ele vai fazendo conexões, isso tudo dentro da vida fetal. Ele vai fazendo conexões com cada partezinha do corpo. Então é natural que durante a minha vida a gente passe por alguma emoção e essa emoção também possa influenciar em questões corporais, né? Então você passa mais uma raiva, às vezes você vai ter uma fragilidade maior de estômago e cada partezinha tem a sua conexão, tá? E o AVC ele tem também a sua conexão emocional. A gente aqui não é dono da verdade, a gente só apresenta estudos que também, para mim, fez muito sentido na minha vida dos meus clientes, né? Que a gente quer colocar. Aceitamos tudo que vem da nutrição, os problemas alimentares ligados ao AVC, enfim, todo o resto. Mas tem sim, Mauro, tem as questões emocionais por trás e que também devem ser respeitadas. E a gente sabe também, né, Maurício, que o AVC tá ligado, muito ligado ali ao estilo de vida, alimentação, como você falou, atividade física, estresse, mas ele também pode estar ligado a conflitos. Aí, Mauro, muito bem. É isso que eu falo, alimentação, atividade física, isso a gente já conhece, já é sabido e tem que ser respeitado. Agora, qual é a emoção atrás do AVC? Que às vezes a gente passa por tantas na nossa vida e a gente não toma cuidado, que são os conflitos de território, Mauro. Veja bem, nós somos mamíferos, nós pertencemos ao grupo dos mamíferos. Para o mamífero é muito importante o território. Imagina, por exemplo, um leão na savana, se ele perde uma briga, ele perde o território, o que ele faz? Ele sai daquela briga, ele perdeu aquele espaço, mas ele vai reconquistar o território dele. Ele vai buscar um outro lugar para ele dominar, para ele ter o território. Nós mamíferos precisamos do nosso território. E o que é território? Território, principalmente para um homem, é o dinheiro, é a mulher, é o trabalho, é a casa, é o carro, é o tênis. O homem é um ser, por isso que a incidência maior de acidente vascular é no público masculino. Porque o homem é capaz de matar por um par de tênis. É difícil você ver isso numa mulher. É raríssimo você ver um acidente de trânsito e uma mulher dê um tiro na cara da outra. Isso é muito raro. Mas o homem briga muito por territórios. Então, problemas financeiros, problemas com o companheiro. Quando isso vai minando mas é um conflito só, Maurício, já vai me dar o AVC? Claro que não. O problema são aquelas pessoas... aquelas que vão repetindo durante a vida. Chega a hora, o corpo não consegue mais assimilar, então aí você vai ter um risco de um acidente vascular. Maurício, e depois o que acontece? É possível fazer algo ou é necessário ressignificar essas questões aí antes dela ter acontecido? Tem como trabalhar isso na reprogramação? Tem. Só que a gente tem que ter consciência também da gravidade do acidente vascular. Você tem acidentes vasculares que são isquêmicos, né, por entupimento, e aí fica sem oxigenação, e você tem aquele acidente vascular mais grave, onde há uma ruptura e um derramamento de sangue no encéfalo. Tudo vai depender, depois que aconteceu, o certo era a gente prevenir, né? Mas depois que aconteceu, a gente vai ter que avaliar, né, junto com o corpo clínico, com a parte médica toda, o tamanho da extensão do processo, da lesão, tá? Para a gente ver de que maneira a gente pode ressignificar isso. Inclusive, olha um fato importante, aquele momento em que depois de um choque de AVC, a gente está numa fase de choque, a gente está numa fase flácida, que a gente fala. Aquele era o momento para conversar com a pessoa aquele momento, aquelas primeiras horas. Agora, quando você pega aquele AVC de 7 anos, 14 anos,
que já está toda uma deformidade. Sempre vale a pena, mas também a gente não vai dizer que a pessoa vai voltar a andar normal, o braço vai ficar normal, que não vai, né? Mas quanto mais precoce, Mauro, pegar para ressignificar o conflito, melhor. E como que é assim, como é o olhar da reprogramação biológica para os casos de AVC? Como que é esse trabalho? Isso. A gente, quando tem a possibilidade e a permissão, normalmente quando a pessoa acabou de ter um AVC, o lugar dela, ela vai estar num hospital. E nessa hora, era a hora de entrar, por exemplo, um reprogramador biológico, conversar com a família, entender qual é o conflito, e normalmente a família sabe, esposa, mãe, pai, seja quem estiver ali perto da pessoa. E naquele momento flácido, aquele momento do choque do acidente vascular, normalmente é seguido por um choque, aí é a hora que a gente conversa muito no ouvido direito, a gente contra o conflito, ressignifica, tem algumas frases corretas que se usa, e à medida que a pessoa vai se recuperando, quando ela toma consciência, a gente também vai contando acordado e elegendo algumas atividades para se fazer para esse processo, para que o território da pessoa, a segurança dela seja restabelecida. Uma coisa assim, Maurício, é correto a gente dizer que toda a enfermidade é uma solução biológica para um conflito emocional, inconsciente, não resolvido? A gente pode falar isso? Olha, dentro do que eu estudo, isso é um pouco polêmico, tem pessoas que não concordam disso, a gente respeita a divergência de opinião. Mas tudo que eu estudei na minha vida, eu não fico focado em doença, eu fico focado no programa. Então, se você tem uma cistite, é porque o corpo fez isso. Você teve um AVC, por que seu corpo fez isso? Então, eu não gosto muito de ficar preso, isso é uma doença, isso é uma doença, isso é uma doença. Não, o nosso corpo, quando o nosso sistema autonômico ele é sobrecarregado, o que é o sistema autônomo? É o sistema nervoso que controla as suas vísceras, seu pulmão, seu coração. Vocês nunca viram um suicídio acontecer? Uma pessoa se matar porque mandou o próprio coração parar. Isso não existe. Porque quem controla o meu coração é um sistema autonômico. Então, esse sistema autônomo, Mauro, quando ele se vê sem saída, quando ele passa por problemas sérios e às vezes repetitivo, que a gente sabe aquela pessoa que nem resolveu um problema, está levando outra porrada, nem resolveu, está levando outra porrada. O sistema autonômico entra em colapso e quando ele entra em colapso, ou existe uma tríade, ou a pessoa vai para um vício. Então, quando você vê uma pessoa nas drogas, no álcool, na compulsão alimentar, e no cigarro, isso é um colapso do sistema que ele está procurando uma saída. Ou ele vai para uma doença, entre aspas, que é um programa biológico, ou então ele entra em shutdown. Shutdown é aquela pessoa que desliga e às vezes morre mesmo. Tem desmaios, desliga, entra numa depressão, fica deitado numa cama, não toma mais banho, não faz nada. Então, quando a gente entende o sistema nervoso autônomo, a gente não fica preocupado com a doença. A gente fica preocupado com o que levou àquele comportamento daquele corpo. Por isso que a gente chama de programa biológico. É por isso, então, que é tão importante fazer essa leitura biológica de cada pessoa para poder entender e chegar no ponto certo ali? Perfeitamente, muito bem colocado, Mauro. Por quê? Quando eu tenho a leitura da situação, quando eu entendo o meu corpo, eu consigo ter uma ação mais efetiva. Imagina se uma criança, olha que interessante, imagina se uma criança soubesse, desde os 4 anos, 5 anos, que quanto mais raiva ela tiver na vida e ela não resolver isso, ela vai ter problema de estômago. Olha a diferença que isso faria para essa criança. Se ela soubesse desde pequenininho que sentir raiva, nós vamos sentir, mas ficar remoendo essa raiva durante muito tempo, ela vai ter problema de estômago. Então, se eu soubesse disso desde pequeno, já fosse um adolescente, começasse a tomar consciência disso, eu talvez conseguisse gerenciar melhor a minha raiva. Porque aqui ninguém está propondo, você não vai ter mais raiva na sua vida. Claro que vai ter. Mas quanto tempo você fica com raiva? Então, conhecer o corpo, entender essa dinâmica biológica, nós vamos ajudar não só a pessoa a prevenir um AVC, mas também outras tantas doenças, programas biológicos que poderiam surgir na vida da pessoa. Maurício, o pessoal está interagindo com a gente, tem pergunta aí pra gente. Vamos lá. Minha mãe sofreu embolia pulmonar, a reprogramação biológica, ela pode ajudar no caso dela? Ela encontra-se em estado vegetativo. É a Gabriela de Lima. Obrigado, Gabriela, pela pergunta aí também. Perfeitamente. Então, a embolia pulmonar, a importância, Gabriela, né? Gabriela. A Gabriela, é muito importante que a gente entenda o que levou à embolia, qual o conflito levou à embolia. Sua mãe não está conseguindo falar.
Então nós vamos ter que conversar com os filhos, não sei se o seu pai está vivo, e entender esse conflito e reprogramá-la durante o sono dela, quando ela está dormindo. Pessoas em estado vegetativo, o que a gente faz? A gente atua sobre a pele, tocando o corpo, tem algumas técnicas, e a gente fala no ouvido direito, específico ao conflito que ela levou. Então, nesse caso, o cenário ideal é que a gente pudesse ter cuidado dela, ter tomado cuidado antes de ter a embolia. Mas agora que teve a embolia, ela precisa se recuperar, vale muito a pena. É uma terapia alternativa muito bonita para ajudar nesse processo dela de recuperação. Mais uma vez, Gabriela, obrigado aí pela pergunta também. Mas o AVC, ele também pode estar ligado à herança dos antepassados, à chamada memória celular, Maurício? Olha, Mauro, pode sim. Nós trazemos memória celular dos nossos ancestrais. Mas eu, Maurício, por tudo que eu estudei, eu não acredito que nós trazemos doenças dos nossos ancestrais. Nós trazemos os conflitos. Então lembra que eu contei no início que o AVC é um forte conflito territorial. É um conflito de território. Então o que eu percebo é que essa pessoa que sofreu o AVC agora, vamos supor, ele está aqui, teve um problema financeiro, vários problemas financeiros, chegou um momento que o sistema nervoso não conseguiu, colapsou, ele teve um AVC por causa do território dinheiro. O que eu posso trazer dos meus ancestrais? Às vezes você vai colher na história ancestral, tem um monte de gente lá que também teve problema com dinheiro, teve problema de território. Então eu não trago a doença, tá? Eu trago o quê? A fragilidade dos conflitos de território, que não, a repetição dos padrões. Então, você pode perceber, se você pegar uma pessoa que tem dificuldade de administrar dinheiro, faz uma pergunta para ele assim: quem mais na sua família tinha dificuldade? Você vai encontrar um monte de gente. Às vezes era o pai, o vô, tinha mais gente que não sabia. Então, isso a gente carrega como padrão. E isso pode levar a qualquer momento um programa. Às vezes você teve um pai que teve vários processos de território, de dinheiro, e não teve AVC. Mas aí você teve AVC. Então, assim, não é a doença pela doença, mas é o que se repete de ancestralidade de padrões, né? E no caso do AVC é muito territorial, problemas de mamífero mesmo, territorial, chega uma hora que o sistema não aguenta. Então aí eu gosto muito de olhar para o sistema familiar. E é importante também ter todos esses cuidados aí, você ter essa percepção também, né? Eu vi que chegaram mais perguntas ali, mas a gente não vai conseguir responder todas, mas eu vou deixar o Insta do Maurício aqui também em caracteres, você pode entrar em contato, tá? O Insta dele ali também, para você tirar suas dúvidas, e também você pode mandar sugestões pra gente de pautas que você queira que o Maurício venha falar com a gente aqui no nosso Ver Mais, já mandando suas perguntas também, pra gente já responder pra vocês. Maurício, gratidão. Eu que Bom feliz, retorno aí pro consultório e venha visitar a gente mais vezes aqui. Será um prazer e parabéns pela casa nova, ficou lindo. Eu que agradeço. Obrigado.